Olá pessoal, vamos agora para a terceira parte da nossa aula sobre a introdução das técnicas cromatográficas e na aula de hoje nós iremos falar sobre a cromatografia em camada delgada, só que dessa vez na escala preparativa. Então nós falamos na última aula, os princípios básicos da CCD analítica, então basicamente são os mesmos princípios da técnica e a diferença é que é a escala. E o que significa essa diferença de escala dessas duas técnicas? Bem, quando a gente está se referindo a uma escala analítica, a gente quer apenas analisar, principalmente do ponto de vista qualitativo, certo? Ou às vezes quantitativo, no caso, se a gente for para o HPLC ou outras técnicas. Mas enfim, eu quero saber a composição, eu quero fazer uma análise. E quando a gente fala na escala preparativa, isso significa que eu quero isolar essas substâncias, eu quero obter esses compostos a partir daquela mistura, utilizando essas técnicas cromatográficas. Então a gente vai ver bem assim que a gente utiliza, do ponto de vista da escala preparativa, a cromatografia em coluna, que será a próxima aula. Mas também é possível obter esse composto, realizar principalmente a purificação desses compostos através da placa cromatográfica. Claro, não vai ser aquela mesma placa que nós vimos, uma plaquinha pequenininha, de 5 por 10 centímetros, com apenas 0,5 milímetros de espessura. Mas sim, normalmente são placas do tamanho de 20 por 20 centímetros, são placas maiores. E essas placas, elas possuem uma camada mais espessa de sílica. Por quê? Porque agora o meu objetivo é purificar a substância. Então, obviamente, eu tenho que começar com a CCD. Então, você precisa começar primeiro com a cromatografia em camada delgada para otimizar o sistema. Então, na CCD preparativa, como a gente quer isolar os compostos, a gente normalmente para essas placas de 20 por 20 centímetros, nós utilizamos em situações que a gente tem até 100 miligramas de amostra. Mas por que isso? Porque a placa ela não suporta uma quantidade maior. Então, se eu tiver... Claro que eu não vou pegar um extrato bruto, não seria uma boa ideia pegar um extrato bruto e tentar isolar uma substância por CCD preparativa. Por quê? Porque obviamente, a composição química do extrato bruto é muito mais complexa. Então, eu tenho muitas substâncias em pequenas concentrações. Então, a CCD preparativa, ela é reservada nas etapas onde a gente está já purificando algumas frações. Então, você começa, às vezes, com a coluna, com gramas do seu extrato, e você vai fazendo várias colunas, A gente vai trabalhar bem na aula de cromatografia em coluna. E aí, obviamente, você já eliminou muitas substâncias da sua mistura. Então, ali você vai ter no máximo 5, 6. Assim, o ideal é que quanto menos substâncias tiver na sua mistura, você vai ser melhor sucedido numa CCD preparativa. Então, se eu tiver lá 50 substâncias, então provavelmente isso não vai ser uma ideia muito boa. E também, quando eu tenho uma quantidade pequena, 100 miligramas, então eu não posso aplicar mais de 100 miligramas de amostra, de extrato na placa, tá? Então, ele tem aplicação de isolamento de compostos, principalmente no processo de purificação. Então, esse extrato ele já vem sendo trabalhado até você chegar ao ponto de usar a CCD preparativa. E aí, ao invés de a gente aplicar a amostra nos spotzinhos, que são aqueles pontinhos, a gente vai aplicar aquela banda. Mas a gente vai aplicar a banda dura praticamente toda a largura da placa, tá? E aí a gente vai mostrar alguns vídeos que talvez esclareçam um pouco para vocês como isso acontece na prática. Bem, então você consegue, isolar esses compostos, mas você tem que fazer isso de maneira bastante criteriosa, tá? Então, primeiro, que normalmente a gente utiliza a CCD preparativa, o adsorvente mais comum é a sílica gel. Tá, então a sílica gel, nós lembramos que ela é extremamente polar. Então, se eu estiver querendo purificar um composto que é muito polar, eu tenho um risco
dessa substância não sair da sílica depois, eu não recuperar e dela ficar presa lá na sílica, né? Digo isso porque eu já fiz muita CCD preparativa mal sucedida, então a gente aprende às vezes mais com os erros do que com os acertos. E você fica desesperado, a substância não sai, você tenta extrair, e aí você acaba sendo mal sucedido. Então você tem que avaliar isso. E primeira coisa, quando eu estou com a minha amostra, né, além da questão da quantidade, eu vou ter que primeiro encontrar um bom sistema de separação. E como a gente sabe, né, qual é o melhor sistema de separação? A gente sabe isso fazendo vários testes na CCD analítica. Então eu vou fazer várias plaquinhas, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos voltar lá pro meu quadro. Vamos ver se hoje o negócio está melhor. Tá? Vamos aqui abrir o nosso quadro branco. Beleza. Tá? Não tô achando os pincéisinhos. Ok. Gente, eu formatei o computador, vocês não têm noção. Minha última aula tava travando. Eu tô aqui ainda perdidona. Ótimo. Então vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou ter um extrato. Tá? Então aqui você já tem uma fração de extrato, né? Você vai ter uma fração que contém o quê? Poucos compostos. Primeira coisa que você, né? Ilimitado até 100 miligramas. Mais do que isso, Angélica, eu tenho 200 miligramas. Não vou fazer? Você pode fazer em 2 placas, não tem problema. Tá? Tenho 300. Se você tiver placa, você vai dando várias viagens, mas assim, se você tiver que fazer 3, 4, 5 placas preparativas, melhor fazer uma coluna. Então, por isso que às vezes você tem que avaliar bastante isso. Então, vamos supor que eu estou com uma plaquinha assim, tá? Eu tenho lá uma fração que está aqui, que tá mais ou menos assim, com essa carinha aqui. Vou pegar isso para deixar mais larguinho, que fica melhor. Tá? Então, vamos supor que eu tenho isso aqui. Fiz a plaquinha. Primeiro, eu tenho que já ter um bom sistema de solvente que separe bem, tá? Então isso aí vocês têm que prestar bastante atenção pra vocês não... Beleza, vamos supor que eu tenho uma plaquinha assim. Eu fiz uma plaquinha de CCD analítica. Então aqui eu tenho a minha CCD analítica, tá? E vamos supor que eu quero isolar essas 3 substâncias. Então eu tenho lá um extratinho com 100 miligramas. Se eu tenho aqui pelo menos 3 substâncias, né, no máximo aqui, se elas estiverem na mesma concentração, se você for assim muito habilidoso, você vai ter no máximo 30 miligramas de cada, supondo que eu tenha a mesma concentração das 3. Então eu vou fazer o que, gente? Primeiro você tem que fazer os testes até você chegar numa separação assim, numa separação, né, boa. Se você não tiver uma placa boa, obviamente, se não separar bem na CCD analítica, a tendência é piorar na CCD preparativa. Então, eu já consegui, né? Já vi ali minha placa, já otimizei o sistema de solvente. E aí a gente vai pegar uma placona bem grande, tá? Uma placa de 20 por 20. Beleza. E aí, né, essa placa ela é mais grossinha, tá? Tem carrinho, você pode comprar pronta, mas também você pode preparar no laboratório. A gente, né, no laboratório que eu fiz mestrado, a gente tinha um carrão que a gente fazia, né, as placas preparativas. Então, assim, era um samba fazer. Então, você vai, né, marcar aqui mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Pra você aplicar a sua amostra. Aqui não tá 20 por 20, gente, porque minha mão, assim, é terrível, mas é uma placa quadrada de 20 por 20. E aí você vai vir com a caneta, tá?
caneta não, com lápis, né, e com uma régua, e você vai marcar onde você vai aplicar sua amostra. Aqui vai sair torto porque eu ainda não tô assim com a boa. Então você vai marcar uma linha, tá? Então você vai aplicar sua amostra daqui até aqui. Beleza, porque senão você vai fazer um caminho de rato. Se você não marcar essa linha, você começa a subir a ladeira ou descer a ladeira. Então você vem com a régua, marca direitinho, e aí você vai pegar aqui o seu extrato, tá? O ideal é que ele seja o mais concentrado possível, tá? Então você vai solubilizar, seu extrato no solvente que ele for solúvel. Preferencialmente, gente, quanto mais volátil o solvente, melhor. Então vamos supor que o meu extrato ele é volátil, ele é solúvel em acetona e álcool. Pô, vou na acetona, porque a acetona vai ser muito melhor para evaporar. Então você pode fazer essas escolhas, né? Quando é aquoso, menino, nem vai, porque vai ser coisa muito polar, não vai separar direito aqui não, tá? Então beleza, então você vai pegar, né, uma pipeta de pastê ou um capilarzinho e você vai aplicar, colocar aqui de verdinho, né, o nosso extrato. Então aqui está o seu extrato. Então você vai pegar com capilar, aí gente, vocês têm que ter uma mão muito boa. Então você dá uma treinada antes, tá? Porque não é fácil. E aí você vai vir aqui, ó, e você vai aplicar um pontinho do lado do outro. E vai fazer esse caminhozinho aqui, tá? Um pontinho, vou pegar aqui mais grossinho, que fica melhor para eu representar. São spots. Você vai fazer isso aqui. Então é bom vocês, né, fazerem um treino antes com a mão, quando for a primeira vez, né? E aí você vai aplicar aqui. Angélica, acabou aqui a linha, né? Você não vai até a borda, tá? Você para aqui tipo 1 centímetro de cada lado. E eu ainda tenho extrato. Você dá um tempinho, né, pra secar e você vem por cima e vai de novo. Por cima da mesma linha, né? Aplicando e soprando, cuidado para não cuspir na placa, tá? Tem mais, aí você volta até você aplicar todo o seu extrato. Dá um tempinho para secar, tá? E aí você vai pegar aqui. Aí, gente, que eu vou. Você vai pegar uma cuba grande, uma cuba, né? A gente vai ver ali uma cuba bem grande, tá? E vai colocar sua placa aqui dentro. Deixa eu pegar aqui uma borracha para poder facilitar aqui. Então aqui você já aplicou sua amostra, aplicou lá seus 100 miligramas, né, no máximo. Claro que se tiver uma quantidade menor, só pra gente ter espaço. Aí você aplicou e aí você vem e coloca dentro da cuba. Vamos colocar aqui dentro da cuba. E aí você já vai, né? Na cuba você vai colocar a fase móvel. Então você vai preparar a fase móvel. Claro que vai ser um volume maior. E aí você primeiro faz aquela dica que eu falei na CCD. Pra você saber quantos ml. Coloca a água. Vê mais ou menos até a altura que fica boa. Uma altura que fica mais ou menos aqui, tá vendo? Onde fica aqui, vamos supor, aqui tem uma linha de sílica, tá? Vamos supor que a sílica vai até aqui, tá? Porque seus pontinhos não podem ficar nadando. Aqui que eles não podem ficar nadando mesmo no solvente. Então, viu? Ah, beleza, vou gastar 200 ml. E aí você vai preparar 200 ml, se for o caso, da sua fase móvel. Que você já testou aqui. Então, a fase móvel, gente, você determina aqui na CCD. E aí, você vai colocar isso aqui dentro, né? Da cuba. Vai colocar lá atrás o papel filtro para saturar, para ajudar. Você vai ver que essa eluição ela é um pouco mais, ela é mais lenta, a depender do solvente da fase móvel. E aqui vai ter o que? Aqui vai ter o seu solvente. Já vai ter aqui na sua plaquinha. Aí o que vai acontecer? Você vai observar o quê?
vai ficar observando lá a eluição. Então, quando sua placa terminar de eluir, tá? Você vai observar, ao invés de spotzinhos, você vai observar bandas. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Vai formar as bandinhas. Aqui tá coloridinho, né? Porque a gente está representando compostos coloridos, mas isso aqui podia ser no ultravioleta e etc. Tá? Aqui mais grossinho que fica melhor para eu desenhar aqui para vocês. Aí aqui o segundo é esse rosinha, né? Aí vem a banda do rosinha. Ai, meu Deus do céu. Caos, né? E aqui correu torto. E o amarelinho. Tá? O amarelinho mais aqui em cima. Então você vai ter esse aspecto aqui, tá, gente? Quando você for observar no ultravioleta ou se for compostos coloridos. Eluiu, aí você tira, a placa vai ficar pesadona por causa do solvente. Você vai deixar secando, bota na capela, né? Por que eu não vou com secador aqui? Não é recomendado. Porque vai que eu tenho compostos que sejam termoláveis, aí você corre o risco de degradação. Então você deixa lá com calma, 1 hora, o tempo que for. Claro que quanto menos volátil solvente que você usar aqui, mais tempo vai demorar para essa placa ficar seca. Então você deixa essa placa lá, quando ela estiver sequinha, você bota na câmara do ultravioleta. Se ela não for, né? Vamos supor que os meus compostos não absorvem no visível. Aí você vai colocar dentro da câmara do ultravioleta e você vai marcar onde tá as suas bandas, porque você vai raspar. Então você vai colocar, né, com a espátulazinha e coloca, ó, vou raspar aqui e vou raspar aqui. Pronto. Você já delimitou com a espátula. E aí você vai pegar uma espátula e literalmente você vai raspar, né? Você vai pegar aqui o frasquinho da primeira bandinha, tá? Um becker, sei lá onde você for para raspar. E aí você vai pegar esse pozinho com a espátula e colocar aqui. Então aqui tá o pozinho da primeira banda. Aí você vai raspa a segunda banda para um outro beckerzinho. E aí você vai pegar a última banda, a verdinha. É literalmente raspar a sílica, tá, gente? Mas o pessoal fica na dúvida, então aqui, ó. Pronto. Você já tem aqui. Só que agora a minha amostra, ela tá onde, gente? Ela tá na sílica. Eu tô com o composto purificado? Ainda não. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou precisar agora fazer uma extração, gente. Eu preciso tirar a minha amostra da sílica, né? Que eu não quero a sílica. Então, eu vou realizar uma extração. E aí, de todos eles, né? E como é que vai ser essa extração? Você vai colocar um solvente que eu sei que a minha amostra é solúvel, que eu imagino que ele, né? Ou seja, o mesmo solvente, um solvente que eu tenho a mesma solubilidade do extrato. Então, se for metanol, etanol, ou às vezes você pode usar mais de um solvente, mais apolar, um polar, para garantir. Então, uma vez, né, que você colocou o quê? Você vai colocar aqui o solvente, que você, né, imagina que ele seja solúvel. Aí você vai o quê? Filtrar. Porque eu quero eliminar a sílica. A sílica, ela, né, é sólida, ela não vai solubilizar no solvente. E aí, quando você filtrar, né, você vai colocar aqui no beckerzinho, tá? Aqui um funil com papel, tá? E aí, né, você vai querer o quê? Você vai querer sua substância aqui e que a sílica, né, fique retida no papel, tá? Então você quer que a sílica fique aqui, que eu quero eliminar a sílica e eu só quero a minha substância. Vou fazer isso para todas as bandas que eu raspar. Beleza, né? Então, raspei.
Só que depois eu preciso ver se deu certo, né? Eu tenho que ver se houve alguma contaminação. Então, depois você vai pegar os 3 que você extraiu e vai fazer uma outra plaquinha de CCD. Que essa plaquinha de CCD você vai fazer no final para ver se deu certo. Então, se tudo der certo, aí você vai ter aqui, né? Você vai aplicar aqui, vou colocar as cores, né? Que fica melhor pra gente representar. Então, você colocou aqui o verdinho, depois você colocou aqui o lilás, vamos supor que você aplicou, né? E vai usar o mesmo sistema de solvente. E o amarelinho. Beleza. Apliquei. E aí, né, o que a gente quer observar? Quer ver se ficou purinho. Então, aqui, vamos supor que eluiu. Aqui eu vou ter uma mancha, mais ou menos na mesma altura, né? Aqui eu vou ter outra. E a última manchinha. Beleza. Isso aqui é o sonho. Se isso acontecer, gente, parabéns. Ótimo, é o que a gente espera, mas nem sempre tudo são flores, né? Porque às vezes essas bandas podem alargar muito e se elas alargarem, pode acontecer isso aqui, ó. De uma banda começar a invadir a outra. Aí, se eu tiver isso aqui, vai ser muito mais complicado. E aí, vamos supor que na hora de raspar, ficou aqui o rosa misturado com o verde. Aí, na hora que eu aplico a minha placa, eu posso ver isso aqui, ó. Um resíduo de um no outro. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, por isso, gente, que é muito importante que a sua CCD analítica tenha um sistema de solvente com uma excelente separação para você não correr o risco de acontecer isso aqui, né, de você ainda não conseguir ter purificado, tá? E outro detalhe que eu queria colocar para vocês também, que já aconteceu comigo, eu tinha 120 miligramas. Eu pensei, eu não vou fazer isso 2 vezes não, eu vou colocar tudo na placa. Experiências de Angélica. Aí eu fui lá, coloquei 120 miligramas, porque eu não queria fazer 2 placas. Vocês não sabem o que aconteceu. Minha placa, gente, começou a desmoronar, igual barranco quando desce, tá chovendo. Começou a cair os pedaços de sílica aqui, ó, dentro do solvente. Ou seja, eu perdi a amostra, tá? Então, assim, experiência própria, não façam isso. Não utilize mais de 100 miligramas, porque você vai se dar mal. Eu me dei muito mal, tá? Então, eu vou agora, né, ir pra aula, mostrar os videozinhos pra vocês verem, né? Mas eu tentei desenhar, que eu acho que talvez desenhando fica um pouco mais didático. Então, vamos lá pra aula, né? Bem, então vamos lá, que fala algumas coisas, tá? Conveniente, ok. Tá vendo aqui, né, uma figura com uma cuba, né? Você coloca a placona lá pra fazer a sua separação. Aí aqui tem esse vídeo, né? Ele mostra de maneira resumida, aplicando, né? Só que ele tá acelerado. E perceba que ele forma bandas, né? E às vezes nessa banda é uma dificuldade você saber onde começa, onde termina a amostra. E acaba tendo perda, não tem jeito. E dependendo do solvente, pode levar às vezes mais de uma hora. Tá vendo? Ele raspou a banda de baixo. Tá vendo ali o pozinho da sílica, né? Que ele raspou. E aí ele vai e faz a extração, né? Que não mostra aqui no vídeo. Essa aqui, gente, foi uma das minhas placas, né? Aqui, tá vendo? Apliquei bonitinho, tá vendo? Eu fiz uma linhazinha. Normalmente eu não vou com lápis, normalmente eu pego a pontinha do capilar com a régua, faço aqui a base, tá vendo? Aí apliquei minha fração, né? E tá vendo que a linha do solvente, ela fica abaixo da amostra. Aqui embaixo, aqui atrás tem um papel filtro bem grandão. Então aqui no início, né, da minha placa, tá vendo? À medida que vai acontecendo, subindo aqui a mancha, né? Tinha alguns compostos
coloridos, né? Aí você vai vendo as bandas. Isso aqui, depois que ela terminou de diluir, tá vendo? Chegou a linha sorvete, a gente tira, seca. E aqui dentro do ultravioleta, né? Que tinha banda pra caramba. Mas saiu alguma coisa que preste, né? Dessa placa, tá? E aqui foi isso, ó. Inicialmente eu tinha, né, uma das minhas misturas, eu tinha essa mistura aqui, eu tentei pegar essa substância, essa e essa. E aí depois, né, a gente teve aqui essa aqui, depois de purificada, essa e essa. Ou seja, eu consegui 3 compostos, mas muita sorte. Aqui, ela já não foi bem sucedida, essa aqui foi uma preparativa que não deu certo. Então aqui é o antes, tá? Eu falei, não, aqui tá fácil, eu pego essa de cima e pego essa aqui. Beleza, aí eu recortei essa banda. Quando eu coloquei, ela não estava sozinha, que às vezes acontece isso. Às vezes tem várias substâncias com o mesmo RF e a gente não consegue perceber. Aí quando eu fiz o teste, ela ainda tinha um outro composto. Depois eu vi que tinha vários estereoisômeros. E esses estereoisômeros realmente é muito difícil você purificar com essas técnicas convencionais. Tá, gente? Então é isso que eu queria mostrar para vocês da CCD preparativa. Então agora a gente vai depois para a aula de cromatografia em coluna.